Como sentir a presença de Deus, através do Espírito Santo, te liberta da dúvida. Talvez você tenha parado aqui porque está cansado de orar e não sentir nada, porque sente que está lutando sozinho, porque já não sabe mais se é você que se afastou de Deus ou se foi Ele que se calou. E nesse espaço entre o que você acredita e o que você sente, nasceu a dúvida. A dúvida que corrói em silêncio, que faz você repetir palavras sem acreditar mais no que está dizendo, que te leva a se perguntar se a presença de Deus ainda pode ser real na sua vida. Mas eu preciso te dizer algo antes de tudo. A dúvida não é um pecado, ela é um grito. Um pedido de socorro da alma que ainda quer acreditar, mas não sabe mais como. E se você chegou até aqui, é porque dentro de você ainda existe um pedaço de fé que não se curvou. Algo em você ainda clama por uma presença real, viva, que vá além das palavras. Algo dentro de você ainda quer sentir Deus, não como uma emoção passageira, mas como uma verdade que te sustenta quando tudo desmorona. Neste vídeo, você não vai encontrar fórmulas, vai encontrar confronto, vai encontrar revelação e, principalmente, vai encontrar direção. Porque o Espírito Santo quer te conduzir de volta ao lugar onde a fé não é mais sustentada por sinais, mas pela presença invisível de Deus que transforma tudo, mesmo quando parece que nada está acontecendo. A dúvida não é o fim, ela é a porta. E se você atravessar essa porta, se você permitir que o Espírito Santo te leve até onde você nunca ousou ir, você vai descobrir que a presença de Deus não é algo que se sente com a pele, é algo que se reconhece com o Espírito. E quando isso acontecer, tudo muda, porque onde a presença se manifesta, a dúvida não resiste. Se prepare. Porque a sua alma está prestes a ser confrontada com uma verdade que pode mudar completamente o modo como você se relaciona com Deus. O que você está prestes a ouvir pode ser o começo do fim da sua insegurança espiritual. Não por força, nem por entendimento humano, mas porque o Espírito Santo está aqui, agora, e Ele quer te libertar. Quando a dúvida se disfarça de rotina espiritual, você não percebe quando acontece. É sutil. Um dia você acorda e a oração parece mais um hábito do que um encontro. A Bíblia se torna mais um texto do que uma voz. A presença de Deus, que antes te quebrava por dentro, agora parece distante. Mas você continua. Vai à igreja. Canta. Repete frases como Deus é bom ou eu confio, mesmo quando por dentro tudo está vazio. E é nesse lugar silencioso que a dúvida se esconde. A dúvida mais perigosa não é a que te faz negar Deus. É a que te faz continuar falando dele sem mais esperar nada. É aquela que se mascara de rotina santa, mas está seca por dentro. E quanto mais você repete os gestos que antes faziam sentido, mais você se sente sozinho no meio da multidão. Não porque Deus te deixou, mas porque você parou de esperar por Ele. O problema não é orar sem sentir. O problema é se acostumar a nunca mais sentir e achar que isso é normal. O Espírito Santo não parou de falar. Foi você que começou a ignorar as perguntas que Ele faz no seu interior. Perguntas como: por que você está aqui? O que você realmente quer de mim? Você ainda acredita que eu posso te surpreender? A rotina espiritual pode ser um esconderijo confortável para a alma que tem medo de encarar a própria frieza. Porque se você parar, pode ter que admitir que está vivendo uma fé mecânica, mas se continuar do mesmo jeito, corre o risco de endurecer o coração de vez. E é justamente aí que o Espírito Santo entra. Não com culpa, mas com confronto. Porque ele sabe que a dúvida não é só falta de fé. É muitas vezes fruto de um coração que não aguenta mais esperar sozinho. Deus nunca te chamou para viver uma fé automática. O Evangelho não é uma sequência de tarefas sagradas. É uma relação viva. E toda relação viva precisa de presença, escuta, entrega. Quando foi a última vez que você orou sem pressa?
Quando foi a última vez que você parou tudo e disse: Espírito Santo, me mostra se eu ainda estou te ouvindo? A dúvida se alimenta do distanciamento e o distanciamento cresce na repetição sem consciência. Você pode passar anos cantando sobre um Deus que transforma e, ao mesmo tempo, viver como se ele não tivesse mais nada a te dizer. E isso é trágico, porque aos poucos você vai se conformando com uma fé sem fogo, uma caminhada sem alegria, um relacionamento sem resposta. Mas hoje o Espírito Santo está te chamando para romper esse ciclo, para sair da superfície, para abrir mão da aparência de espiritualidade e voltar para o lugar onde tudo fazia sentido, o lugar do encontro. Deus não quer mais uma oração sua, Ele quer você. Ele não quer mais uma música cantada, Ele quer a tua verdade. E se a sua verdade hoje é: eu estou aqui, mas não sinto mais nada, então diga isso. Porque é com essa verdade crua que o Espírito Santo começa a restaurar o que você perdeu. Ele não precisa que você finja estar forte. Ele precisa que você pare de fingir. Porque quando você abre o coração, a dúvida perde espaço. E quando a dúvida perde espaço, a presença volta a queimar. A rotina espiritual sem sensibilidade é um dos maiores venenos da fé. Mas o antídoto é simples e profundo: quebrantamento. Se permita ser quebrado, se permita ser confrontado, se permita ser tocado de novo. Porque o Espírito Santo não procura os que decoraram tudo, ele procura os que ainda choram na presença, os que ainda perguntam: Senhor, estou aqui, o que o Senhor quer de mim? Hoje é o dia de romper com a falsa paz de uma fé parada. Hoje é o dia de reconhecer que você precisa mais do que uma sequência de passos espirituais. Você precisa da presença, não como um conceito, mas como uma realidade viva. E é nessa verdade que o Espírito Santo começa a libertar você da dúvida, não com barulho, mas com reconexão. A diferença entre sentir Deus e conhecer sua presença. Há momentos em que o silêncio de Deus dói mais do que qualquer palavra. Você ora, busca, canta, mas parece que nada acontece. A emoção que antes te fazia sentir arrepio, agora não vem mais, e o coração começa a duvidar. É nesse ponto que muitos desistem, achando que perderam a fé, quando na verdade estão sendo convidados a amadurecê-la. O Espírito Santo está tentando te levar de uma fase onde você sente Deus para uma fase onde você conhece Deus. E essa transição dói, porque ela quebra a dependência da emoção e desperta a fé que permanece, mesmo quando o coração não sente nada. Sentir Deus é maravilhoso, mas conhecer sua presença é eterno. Quando você sente, a experiência te sustenta. Quando você conhece, a verdade te ancora. Sentir é um presente, conhecer é uma conquista. E o Espírito Santo usa o silêncio para construir essa transição dentro de você. Ele quer te ensinar que a presença de Deus não é algo que depende de como você se sente, mas da certeza de quem Ele é. A fé verdadeira não nasce no arrepio, nasce na confiança. E confiar em Deus, quando tudo parece distante, é uma das maiores formas de adoração que existem. O erro está em confundir emoção com comunhão. A emoção é o vento. A comunhão é a rocha. O vento muda, a rocha permanece. Quantas vezes você já achou que Deus não estava ali só porque não sentiu nada? E, no entanto, Ele estava, sustentando cada respiração, cada passo, cada lágrima. Ele não deixou de agir, só deixou de provar para você, porque Ele quer que você o reconheça não pelos sinais, mas pela fidelidade. A presença de Deus é constante, mesmo quando imperceptível. E quando o Espírito Santo percebe que você está pronto para crescer, Ele se cala, não para te punir, mas para te ensinar a discernir o invisível. Há um nível de intimidade com Deus que só se alcança quando a emoção já não é mais suficiente. É quando você ora sem sentir, mas ainda acredita.
É quando você louva mesmo ferido e confia mesmo sem resposta. Esse é o lugar onde o Espírito Santo habita com profundidade. Porque nesse lugar o amor deixa de ser dependente de recompensa e a fé deixa de depender de sensação. Quando o apóstolo Paulo disse que andamos por fé e não por vista, ele estava falando justamente sobre isso. A presença de Deus não é algo que se vê, se ouve ou se toca. É algo que se reconhece com o Espírito. É a certeza silenciosa de que, mesmo quando nada muda, Ele ainda está no controle. E quando você alcança esse nível, o inimigo perde uma das armas mais sutis que ele tem, o poder de te fazer duvidar porque você não sente. Deus não quer que você viva à mercê das suas emoções. Ele quer que você aprenda a viver à sombra da sua presença. Há um tipo de paz que não depende de estímulos. Ela vem quando o Espírito Santo te faz entender que sentir é passageiro, mas saber é permanente. E quando você sabe quem Deus é, não importa o que sente, você permanece. Por isso, se hoje você está num tempo em que não sente mais Deus, não é o fim. É um convite. Ele está te chamando para um nível de comunhão mais profundo, onde a fé não precisa de prova para continuar crendo. Onde a dúvida não encontra espaço, porque a certeza não vem de fora, vem de dentro. O Espírito Santo está te guiando a conhecer a presença, e não apenas senti-la. E quando você conhece, a dúvida se dissolve, porque a verdade se torna experiência viva dentro de você. O sentir passa, o conhecer permanece. E é essa diferença que liberta o coração da inconstância e ensina a alma a permanecer firme mesmo nas tempestades da fé. Quando você aprende isso, descobre que Deus nunca foi ausente. Apenas estava te ensinando a reconhecê-lo de um jeito novo. Quando o Espírito Santo responde sem usar palavras, nem toda a resposta de Deus vem em forma de voz. Às vezes, o Espírito Santo fala através do que ele cala. Você ora, clama, espera ouvir algo, mas o céu parece mudo. E é nesse aparente silêncio que o Espírito começa a agir de maneiras que os ouvidos não percebem. Ele move situações, redireciona caminhos, afasta pessoas, cria pausas que não fazem sentido agora, mas farão quando você olhar para trás. O Espírito Santo fala quando uma porta se fecha, quando uma paz inexplicável toma o coração no meio do caos, quando algo que parecia certo simplesmente deixa de fazer sentido. Ele fala através de gestos que só quem aprendeu a confiar reconhece. A resposta que mais transforma nem sempre vem em palavras, vem em direção. Porque Deus não está tentando apenas te informar, Ele está tentando te formar. A fala humana comunica o que pensamos, mas o mover do Espírito revela o que Deus está fazendo. Quando Ele te impede de seguir por um caminho, não é castigo, é proteção. Quando Ele não deixa um relacionamento continuar, não é rejeição, é livramento. Quando Ele te silencia, é porque está ensinando que ouvir não é o mesmo que entender, e que entender sem estar pronto pode te destruir. Você pede uma resposta, mas o Espírito Santo te dá discernimento. E discernimento é a capacidade de reconhecer o que Ele está dizendo sem precisar ouvir nada. É a sensibilidade espiritual de perceber que o que parece atraso pode ser preparação, que o que parece perda pode ser desvio estratégico da graça. O Espírito fala com a vida, não apenas com palavras. E é por isso que tantos não ouvem, porque estão esperando o som, quando deveriam estar prestando atenção no movimento. O Espírito Santo é como o vento, invisível, mas presente. Você não o vê, mas sente as consequências da sua passagem. Ele muda o ambiente, reposiciona tudo e, de repente, sem explicação, você percebe que o que te inquietava já não te domina. É a voz dele respondendo de forma diferente. Deus não precisa de palavras para confirmar o que já selou no seu espírito.
A paz que não faz sentido é uma resposta. A insistência em algo que te faz perder a paz também é uma resposta. Quando o Espírito Santo quer te ensinar algo, ele não sempre fala. Ele permite que o silêncio revele. Há momentos em que ele te deixa caminhar até o limite só para te mostrar que a resposta estava dentro de você o tempo todo. Porque o Espírito Santo habita em você. E o que ele quer formar é um coração sensível o bastante para entender sem depender do que é audível. Quando a alma amadurece, a comunicação muda. O espírito deixa de gritar e começa a sussurrar. E até o sussurro se torna desnecessário, porque você passa a reconhecer o toque, o movimento, o impulso. É assim que ele te conduz. Você já reparou que muitas vezes Deus não te respondeu porque você queria um sim ou um não, mas ele te deu paz? Essa paz não é a ausência de guerra, é a assinatura do Espírito. Quando a resposta é dele, há leveza, mesmo na incerteza. Quando não é, há inquietação, mesmo quando tudo parece lógico. Ele fala pela paz, pelo incômodo, pela coerência espiritual entre o que ele diz e o que você vive. A dúvida se alimenta de ruído. A fé nasce no silêncio. Não há silêncio em Deus, a linguagem é diferente. O Espírito Santo fala em gestos, tempo e circunstâncias. Fala quando nada acontece, porque está te ensinando a esperar. Fala quando tudo desaba, porque quer te mostrar que a presença dele é o que te sustenta, não as respostas. Fala através de caminhos interrompidos, para te lembrar que ele é o Senhor da rota, não você. O Espírito Santo responde até quando parece que não respondeu, porque a ausência de resposta já é, em si, uma direção. A dúvida perde força quando você entende que o Espírito não precisa se explicar para agir. Ele trabalha em silêncio, mas o resultado grita. E quando o resultado chega, você percebe que o tempo de espera era o período em que ele estava escrevendo, dentro de você, a maturidade necessária para compreender o que antes você não suportaria ouvir. Deus fala com o tempo. E o tempo, nas mãos do Espírito, se torna voz. Quando você aprender a reconhecer o toque dele nas coisas simples, vai perceber que nunca ficou sem resposta. Só estava ouvindo com o ouvido errado. O Espírito Santo não fala apenas para o ouvido, fala para o coração, fala com circunstâncias, fala com o sopro. E quando você aprende essa linguagem, nunca mais duvida, porque percebe que ele sempre esteve conversando com você de formas que a razão jamais entenderia. A dúvida que nasce do excesso de controle. Uma das maiores causas da dúvida não é a falta de fé, é o excesso de controle. Você ora, entrega nas mãos de Deus, mas no instante seguinte tenta resolver do seu jeito. Faz planos, calcula saídas, cria expectativas. E quando nada acontece como imaginou, a fé balança. O coração grita, por que Deus? Mas a verdade é que no fundo você não queria uma resposta, queria aprovação para o seu plano. A dúvida nasce quando Deus não segue o roteiro que você escreveu. E é aí que o Espírito Santo começa o trabalho de libertar você da necessidade de controlar o que só o céu entende. O controle é uma ilusão disfarçada de responsabilidade. Você acredita que está apenas sendo prudente, mas por dentro quer garantir que nada saia do seu domínio. É um reflexo do medo, medo de perder, medo de esperar, medo de não ter o que deseja. Mas onde há medo, o Espírito Santo não flui com liberdade. Ele não habita em corações que tentam manipular o tempo de Deus. Ele se move em corações que descansam mesmo sem entender. É por isso que Jesus disse, em João capítulo 14, versículo 27, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. O mundo oferece paz quando tudo está sob controle. O Espírito oferece paz quando tudo está nas mãos de Deus. Você pode ter fé e ainda assim tentar controlar tudo.
A diferença é que a fé verdadeira não busca segurança nas circunstâncias, busca segurança na vontade de Deus. Controlar é querer ser o autor da própria história. Confiar é permitir que Deus escreva as partes que você não compreende. O problema é que quando o Espírito Santo começa a mudar os planos, a alma se assusta, porque o controle dá a falsa sensação de poder, e perder esse poder parece fraqueza. Mas, na verdade, é libertação. É o início da entrega que gera transformação. A dúvida entra quando você começa a medir Deus pelo cumprimento das suas expectativas. E quando ele não age como esperava, você pensa que ele se calou. Mas o Espírito Santo está trabalhando no invisível, desmontando o que você construiu com base no medo para reconstruir algo sólido sobre a confiança. Ele sabe que a fé precisa de espaço, e o controle ocupa esse espaço. É por isso que ele permite situações que fogem do seu alcance, para te mostrar que a presença dele só pode agir plenamente quando você larga o leme. Enquanto você tenta resolver tudo sozinho, o Espírito apenas observa, esperando o momento em que o seu esforço te canse o bastante para reconhecer que não é sua função ser Deus. A dúvida é, muitas vezes, o sinal de que você está tentando fazer o papel do Espírito Santo. Você quer garantir o resultado, mas ele quer te ensinar a viver pela direção. Deus não te chamou para ter todas as respostas, mas para andar com aquele que as tem. Quando você entrega o controle, algo muda. A mente se aquieta, o coração respira e o Espírito começa a te guiar por caminhos que você nunca teria escolhido, mas que no fim fazem sentido. E o mais belo é que quando você finalmente solta, Deus mostra que sempre esteve cuidando, até dos detalhes que você nem sabia que existiam. O controle te cansa, a entrega te renova. A dúvida enfraquece quando você entende que confiar não é entender, é descansar. A fé madura não é a que sempre entende os planos de Deus, é a que obedece mesmo sem mapa. O Espírito Santo não precisa da sua lógica, precisa da sua confiança. E é quando você perde o controle que ele te conduz para lugares onde só a fé pode te sustentar. Deus te ensina a confiar não quando tudo dá certo, mas quando tudo parece fora do eixo. É no caos que ele revela o poder da sua soberania. Hoje, o Espírito Santo quer te fazer uma pergunta. Você confia o bastante para deixar eu conduzir? Talvez essa seja a raiz da tua dúvida, a resistência em permitir que Deus seja Deus. A libertação começa quando você responde: sim, Senhor, eu não entendo, mas confio. Porque a confiança é o idioma da fé, e a fé é o único lugar onde o controle não cabe. Quando você escolhe confiar, o Espírito Santo transforma o caos em caminho, e o coração que antes duvidava descobre, enfim, a paz de quem entregou tudo. A prisão do porquê e a libertação do para quê. A alma humana busca explicações. Desde o primeiro suspiro de dor, a pergunta surge: por que Deus? Por que aconteceu comigo? Por que não deu certo? Por que ele ficou em silêncio? Essas perguntas parecem inofensivas, mas quando se tornam o centro da fé, elas aprisionam o coração. O porquê é a tentativa da mente de entender o que só o Espírito pode revelar. É o grito de uma alma que tenta dar sentido àquilo que a razão nunca conseguirá compreender. E é exatamente nesse ponto que a dúvida encontra espaço, porque o porquê sempre busca lógica, e Deus trabalha em mistério. O porquê nos prende ao passado. Ele nos mantém olhando para o que deu errado, revivendo dores, tentando achar uma explicação para o que já passou. Mas o Espírito Santo não habita no passado. Ele está no presente, transformando o que foi em lição e o que é em propósito. A verdadeira libertação começa quando você troca o porquê pelo para quê. Porque o para quê não pergunta, ele confia. Ele não quer entender, ele quer discernir. O porquê busca justificativa, o para quê busca direção.
A transição entre essas duas palavras é o ponto onde a fé amadurece. É o lugar onde o Espírito Santo muda o foco da tua dor. Ele te ensina que não é sobre o que aconteceu, mas sobre o que ele quer gerar através disso. Cada perda pode se tornar missão. Cada silêncio pode se tornar crescimento. Cada lágrima pode se tornar um ministério. O para quê abre os olhos espirituais para enxergar propósito onde antes só havia sofrimento. Mas o processo é doloroso, porque abrir mão do porquê é aceitar que nem tudo precisa ser explicado. E o ser humano luta com isso, porque quer respostas imediatas. Quer o motivo, quer o controle, quer a lógica. Mas Deus não está te convidando para entender. Está te convidando para confiar. A fé começa quando as explicações acabam. E é exatamente nesse momento que o Espírito Santo sussurra: você não precisa entender agora, só precisa seguir. A dúvida é alimentada pela insistência em saber o que Deus ainda não revelou. E às vezes ele se cala não porque não quer responder, mas porque quer transformar o seu olhar. Ele quer te ensinar a enxergar além da dor. Porque a pergunta certa nunca foi: por que isso aconteceu comigo? Mas, para que isso está me moldando? Enquanto você busca motivos, o Espírito busca propósito. E o propósito sempre vai mais fundo. Ele cura o que a resposta nunca alcançaria. Pense em José, no Egito. Se ele tivesse ficado preso ao "por que fui traído, vendido e esquecido", jamais teria se tornado o homem que salvou uma nação inteira. Ele só entendeu o para quê no final, quando olhou para os irmãos e disse: vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. O porquê olha para a dor. O para quê olha para o plano. O porquê reclama. O para quê adora. O Espírito Santo quer te libertar dessa prisão mental que insiste em buscar explicações que não curam. Ele quer te levar a um lugar onde a confiança é maior do que a necessidade de entender, onde o foco deixa de ser o que você perdeu e passa a ser o que Deus está formando dentro de você. A fé não apaga o passado, mas transforma o significado dele. E quando o para quê nasce, a dúvida morre, porque a alma deixa de lutar contra Deus e começa a caminhar com ele. Hoje, o Espírito Santo está te chamando a mudar o tipo de pergunta que você faz. Pare de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E comece a dizer: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Quando essa mudança acontece, tudo muda. A dor ganha sentido, o silêncio ganha propósito e a dúvida se transforma em confiança. Porque quem aprende a viver o para quê, nunca mais se desespera com o porquê. A dúvida prende, o propósito liberta. E o Espírito Santo está te conduzindo para esse novo lugar, onde as perguntas não são muros, mas pontes que te aproximam do coração de Deus. Quando o porquê se cala e o para quê nasce, o céu deixa de ser um mistério distante e se torna uma presença viva dentro de você. E é nesse lugar que a dúvida deixa de ter voz. Quando Deus silencia para revelar quem você realmente é. O silêncio de Deus é um dos maiores testes da fé. É o deserto onde as máscaras caem, os ruídos cessam e a alma se vê diante da própria verdade. Quando Deus se cala, não é porque ele se afastou, é porque ele está te revelando a si mesmo. O silêncio é o espelho da alma. Nele, o Espírito Santo mostra não apenas o que você sente, mas quem você é quando não recebe o que quer. É fácil adorar quando há resposta, mas é no silêncio que se revela se o amor por Deus é genuíno ou apenas uma troca por bênçãos. Muitos confundem o silêncio com abandono, mas o silêncio é uma escola. É o lugar onde Deus ensina de um jeito que as palavras não poderiam ensinar. É quando ele para de responder que você começa a ouvir o que realmente habita o seu coração. O silêncio não é ausência, é estratégia. É a forma de Deus te mostrar que a fé que depende de sensações ainda é imatura,
porque a presença dele não se mede pelo que se ouve, mas pelo que se permanece acreditando, mesmo quando nada é dito. O Espírito Santo trabalha nas pausas. Ele usa a ausência de respostas para purificar intenções, corrigir direções e fortalecer raízes. Enquanto você reclama que Deus não fala, Ele está te mostrando o quanto você precisa parar de buscar aprovação e começar a buscar transformação. O silêncio expõe o orgulho disfarçado de fé. Ele mostra o quanto você quer controlar o que Deus deveria fazer, o quanto ainda busca reconhecimento humano, o quanto ainda se apoia em emoções e não na confiança. E é por isso que o silêncio dói, porque ele te faz encarar a verdade de quem você é, sem enfeites. Deus silencia quando quer amadurecer você, porque enquanto você busca explicações, Ele busca profundidade. Enquanto você quer respostas, Ele quer raízes. O silêncio força o coração a parar de correr atrás de sinais e a se voltar para a presença. É nesse ponto que o Espírito Santo revela o que estava escondido. Medos não resolvidos, feridas antigas, dependências emocionais. Ele não faz isso para te condenar, mas para te curar. Porque só quando você se vê como realmente é, pode entender o tamanho da graça que te sustenta. O silêncio é o lugar onde Deus prova o amor. Não o amor que se expressa com palavras, mas o amor que permanece fiel quando o céu está em silêncio. Foi assim com Abraão no monte, foi assim com Jó no meio da perda, foi assim com Jesus no Getsêmani. Todos foram confrontados com o mesmo tipo de silêncio, o que não traz respostas, mas traz revelação. O silêncio mostra quem continua mesmo sem entender. E é esse tipo de fé que o Espírito Santo quer formar em você. Quando Deus se cala, Ele está lapidando a sua visão. Ele te ensina a discernir o invisível, a confiar na presença dEle, não nas circunstâncias, a depender da voz interior do Espírito, não do barulho do mundo. O silêncio é o campo de treinamento da sensibilidade espiritual. É onde você aprende a ouvir o toque de Deus em vez de depender do som das suas palavras. Porque às vezes a voz dele não vem como som, mas como paz. E essa paz, mesmo sem respostas, é o maior sinal de que ele ainda está no controle. Você talvez ache que está esquecido, mas é justamente nesse tempo que o Espírito Santo está te construindo em silêncio. Ele está formando dentro de você uma fé que não se abala com o que sente, uma confiança que não depende de explicações, um amor que não exige recompensa. É por isso que ele se cala, para que você aprenda que a ausência de som não é a ausência de Deus, é a preparação para um novo nível de intimidade. No silêncio, ele não está longe, está perto demais para precisar falar. O silêncio de Deus é o processo em que o Espírito Santo transforma você de servo em amigo. Porque amigos entendem o coração um do outro mesmo sem palavras. E quando você chega nesse ponto, o silêncio deixa de ser um castigo e se torna comunhão. Você para de pedir sinais e começa a descansar na certeza de que Ele sabe. E essa certeza é a voz mais profunda que existe. Quando o silêncio de Deus não te assusta mais, é sinal de que você amadureceu. É o sinal de que você conhece a presença, mesmo quando não a sente. A fé que cresce nos dias em que nada acontece. Existem dias em que o céu parece fechado, o coração vazio e a alma cansada de esperar. Dias em que nada muda por fora, e você se pergunta se a fé ainda está viva por dentro. É nesses dias, os silenciosos, os comuns, os sem brilho, que o Espírito Santo faz a obra mais profunda. Porque é fácil acreditar quando o milagre acontece, mas é nos dias em que nada acontece que a fé se torna real. A fé não cresce nas respostas, ela amadurece na espera. O invisível é o solo onde o Espírito cultiva a confiança que resiste ao tempo. O ser humano é impaciente. Quer resultados, sinais, progresso visível.
Quer que Deus prove a cada dia que ainda está agindo. Mas o Espírito Santo trabalha no ritmo do eterno, e o eterno não tem pressa. Enquanto você pensa que está parado, ele está te moldando. Enquanto você acredita que está esquecido, ele está fortalecendo as raízes. Porque a fé não floresce nos aplausos, floresce no silêncio. Não cresce na euforia, cresce na perseverança. E é nesse terreno aparentemente estéril que Deus planta o que realmente dura. Nos dias em que nada acontece, algo está acontecendo dentro de você. O Espírito Santo está te ensinando a andar sem precisar ver o caminho. Está te ensinando a confiar sem precisar entender o plano. Está te treinando para obedecer mesmo sem sentir a emoção da fé. Porque a verdadeira fé é um compromisso, não uma sensação. É permanecer firme mesmo quando as promessas ainda não se cumpriram. É continuar orando quando o céu não responde. É continuar crendo quando tudo parece parado. Há um propósito escondido no silêncio. Deus não está atrasado. Ele está te ensinando a ser constante, porque uma fé que depende de movimento é fraca. Mas uma fé que permanece mesmo sem sinais é inabalável. Os dias sem respostas são como o inverno da alma, frios, lentos, desconfortáveis. Mas é no inverno que as raízes crescem. Elas se aprofundam no invisível, se firmam no solo, e quando a estação muda, os frutos aparecem. E é assim também com a sua fé. Quando você acha que está parado, Deus está te aprofundando. O Espírito Santo quer te mostrar que a ausência de movimento não é ausência de propósito. A espera é uma ferramenta divina. É o tempo em que ele te ensina a ouvir o som do nada e ainda reconhecer a presença. Quando tudo está quieto, ele trabalha em silêncio, aparando as arestas, curando feridas, te libertando da necessidade de resultados. Porque a fé que depende de sinais é infantil. Mas a fé que descansa no caráter de Deus é madura, plena, indestrutível. Lembra de Elias, quando o fogo caiu do céu? Aquilo foi grandioso, mas a fé dele foi realmente provada quando se escondeu no deserto e Deus não falou. Ou de Noé, que construiu a arca durante anos sem uma gota de chuva. Ou de Abraão, que esperou décadas pela promessa. Em todos esses momentos parecia que nada acontecia, e ainda assim Deus estava ali. Porque o silêncio é o campo onde o Espírito Santo constrói a paciência. E a paciência é o alicerce da fé verdadeira. Quando você entender isso, a dúvida perde o poder. Porque você vai parar de buscar Deus nas mudanças externas e vai começar a percebê-lo no seu interior. Você vai aprender a reconhecer o Espírito Santo nas pequenas coisas, na paz que te impede de desistir, na força que te faz continuar mesmo cansado, na esperança que inexplicavelmente renasce quando tudo diz o contrário. Isso é fé. Não a fé dos resultados, mas a fé do relacionamento. A fé que confia mesmo sem ver. Os dias em que nada acontece são, na verdade, os dias em que tudo está sendo preparado. Deus não se esqueceu de você. Ele só está firmando a base antes de levantar o edifício. E quando o tempo certo chegar, você vai olhar para trás e perceber que o silêncio era o som de Deus te amadurecendo. A fé não precisa de espetáculo, precisa de profundidade. E é essa profundidade que o Espírito Santo está formando em você. Agora, enquanto parece que nada está acontecendo. A presença de Deus não precisa ser sentida para ser real. Uma das maiores mentiras que o inimigo plantou no coração dos filhos de Deus é a ideia de que, se você não sente, Deus não está. Que a ausência de emoção significa ausência de presença. Mas a verdade é que a presença de Deus não depende dos teus sentimentos. Ela é uma realidade espiritual constante. O Espírito Santo não vem e vai conforme o seu humor. Ele habita em você. Ele não se afasta quando você chora, nem se aproxima apenas quando você canta.
Ele está em todo momento, mesmo nos dias em que o coração não sente absolutamente nada. Os sentimentos são como as marés. Eles sobem e descem, mudam com o tempo, com as circunstâncias, com as dores. Mas a presença de Deus é o oceano inteiro, infinito, constante, inabalável. Quando você se guia pelas emoções, vive um evangelho de altos e baixos, de dias em que acredita e dias em que duvida. Mas quando você entende que a presença é um fato, não uma sensação, a fé se torna firme. Você para de medir Deus pelo que sente e passa a confiar no que Ele prometeu. E Ele prometeu em João, capítulo 14, versículo 16, que o Espírito Santo estaria com você para sempre. Não até você sentir, para sempre. O Espírito Santo não se manifesta apenas no arrepio da adoração ou na lágrima da oração. Ele está quando você trabalha, quando dirige, quando se cala. Está quando você erra, se arrepende e tenta de novo. Está no meio do seu cansaço, no silêncio do quarto, na caminhada sem respostas. A presença de Deus não precisa se provar, porque ela é a essência da sua existência espiritual. Você é templo dele, mesmo quando o templo parece vazio. E o que você chama de ausência, muitas vezes, é o momento em que ele está mais próximo, sustentando o que você não consegue ver. A fé imatura busca sinais. A fé madura confia na promessa. E o Espírito Santo está te conduzindo a esse tipo de maturidade. A fé que permanece não porque sente, mas porque sabe. Sentir é privilégio, saber é convicção. E quando a convicção nasce, a dúvida morre. Porque a presença de Deus não depende de confirmação emocional, mas da verdade espiritual que habita em você. Ele está aí, mesmo agora, enquanto você ouve essas palavras. Talvez não haja emoção, mas há um mover invisível, uma paz sutil, uma certeza suave de que você não está só. Isso é presença. Deus não precisa se manifestar para provar que é real. A cruz já provou isso. Jesus não morreu para você sentir algo, mas para você ter acesso ao Pai. O Espírito Santo é o selo dessa promessa. Quando você entende isso, o desespero diminui, a necessidade de sinais se apaga e o coração aprende a descansar. Porque a fé não é um sentimento a ser mantido, é uma decisão a ser vivida. E quando a decisão é firme, a presença se torna evidente, mesmo quando invisível. Há uma geração inteira de crentes cansados porque tentam sentir Deus o tempo todo, mas o Espírito Santo não quer ser sentido como emoção, quer ser reconhecido como direção. Ele não veio apenas para te consolar, mas para te conduzir. E quando você para de buscá-lo com os sentidos e começa a buscá-lo com o coração rendido, descobre que ele sempre esteve ali, esperando que você parasse de procurar fora o que sempre habitou dentro. A presença de Deus não é uma visita, é uma habitação. Não é um evento, é uma realidade contínua. É o ar que a alma respira, mesmo quando o corpo está cansado. É o fogo que não se apaga, mesmo quando as chamas da emoção diminuem. E é por isso que a dúvida perde força quando você entende isso, porque percebe que não precisa mais sentir para crer. A fé não substitui o sentir. Ela sustenta quando o sentir desaparece. Hoje, o Espírito Santo quer te ensinar a descansar na verdade e não na emoção. Porque o que é real permanece e o que é apenas sensação passa. Quando você aprende isso, o coração para de correr atrás de provas e começa a viver em paz. Deus está aí, mesmo agora, mesmo em silêncio, mesmo sem sentir nada. E é essa consciência, não o arrepio, não o choro, que te faz livre. Porque quem sabe que Deus está, mesmo quando não sente, nunca mais duvida. A dúvida que revela onde você ainda não se entregou. A dúvida nem sempre é inimiga da fé. Às vezes, ela é um espelho. Ela mostra as partes do seu coração que ainda não se renderam completamente a Deus.
A dúvida aponta os territórios onde o medo ainda governa, onde o controle ainda fala mais alto, onde o Espírito Santo ainda não encontrou liberdade total para agir. Cada vez que a dúvida te visita, ela está te revelando uma área que precisa ser entregue, curada ou transformada. E o mais belo é que o Espírito Santo não te acusa por duvidar. Ele te convida a olhar mais fundo. A dúvida é como uma lâmpada que acende dentro da alma. Ela não está ali para te envergonhar, mas para te iluminar. Ela mostra onde você ainda tenta confiar em si mesmo, onde ainda busca garantias humanas, onde ainda não deixou o Espírito ser o guia. Quando você entende isso, começa a enxergar a dúvida não como fracasso, mas como ferramenta. Deus a permite não para te afastar, mas para te atrair, porque toda dúvida, quando levada à presença do Espírito Santo, se torna o ponto de partida para uma entrega mais profunda. O problema é quando você tenta esconder a dúvida, fingindo uma fé que não existe. O Espírito Santo não trabalha com aparências, ele trabalha com verdades. E quando você tem coragem de dizer, Senhor, eu creio, mas ajuda a minha incredulidade, algo muda dentro de você. Essa oração, feita em Marcos capítulo 9, versículo 24, foi uma das mais sinceras da Bíblia, porque ela não parte do orgulho espiritual, mas da vulnerabilidade. É ali, nesse ponto de honestidade, que o Espírito encontra espaço para agir. Deus não rejeita corações que ainda têm medo. Ele rejeita corações que fingem não ter. Toda dúvida carrega uma pergunta escondida. Posso realmente confiar? E o Espírito Santo responde com paciência, porque ele sabe que a confiança não se impõe. Ela se constrói. Ele vai te conduzindo passo a passo, mostrando que cada área entregue traz liberdade e cada área retida gera peso. É por isso que há tanto cansaço espiritual, porque muitos tentam viver pela fé enquanto ainda seguram o controle. Mas fé e controle não coexistem. Onde há entrega, a dúvida perde a força. O Espírito Santo quer revelar onde você ainda não se entregou por completo. Talvez seja nas finanças, porque você teme faltar. Talvez seja nos relacionamentos, porque você já foi ferido e não quer depender de ninguém. Talvez seja no futuro, porque não suporta o incerto. Em cada uma dessas áreas, Deus está te pedindo algo simples, mas profundo. Confia em mim também aqui. É nesses lugares que a dúvida mora. E é exatamente ali que o Espírito quer habitar. Quando você entrega o que ainda não havia entregue, algo muda dentro de você. A dúvida perde o alimento que a sustentava, o medo. E o medo se dissolve no amor, porque onde há amor, não há espaço para o medo. O Espírito Santo não vem apenas para te dar fé, mas para te ensinar a confiar no amor de Deus. Quando você descobre esse amor, a dúvida deixa de ser ameaça e se torna mestre. Ela te mostra onde o Espírito ainda quer entrar, onde a rendição ainda precisa acontecer, onde o eu ainda resiste. Deus não te pede perfeição, te pede entrega. Ele sabe que há partes do seu coração que ainda se defendem, que ainda desconfiam, que ainda não conseguem soltar. Mas Ele também sabe o quanto você quer crer, e é nesse desejo que Ele opera, porque a fé não é a ausência de dúvida, é a decisão de continuar mesmo duvidando. É a coragem de entregar mesmo sem entender, de confiar mesmo tremendo. É nesse tipo de fé que o Espírito Santo constrói maturidade. A dúvida é um convite à rendição. E a rendição é o caminho para a verdadeira paz. Quando você entrega as áreas não rendidas, o Espírito enche o espaço que o medo ocupava. Ele transforma o vazio em presença, o controle em descanso, a resistência em adoração. A dúvida não desaparece de um dia para o outro, mas ela vai perdendo poder à medida que o amor cresce. E quando o amor amadurece, a fé se firma, porque quem ama não precisa mais de provas, apenas confia. Hoje, o Espírito Santo quer te mostrar que a dúvida não é o fim da fé, é o início da entrega.
Onde há incerteza, há oportunidade de intimidade. Cada ponto de dúvida é um convite divino. Deixa-me entrar aqui também. E quando você permite, o impossível começa a acontecer dentro de você. Porque o Espírito Santo só pode transformar o que você decide entregar. E quanto mais entrega, mais livre você se torna. Até que um dia, sem perceber, a dúvida se cala e o amor ocupa o lugar. Como cultivar um ambiente interior que atrai a presença? A presença de Deus não se impõe, ela é atraída. O Espírito Santo não habita em ambientes de barulho, orgulho ou ansiedade. Ele busca corações limpos, sensíveis e quebrantados. Muitos buscam Deus nas igrejas, nas montanhas, nas músicas, mas se esquecem de que o lugar mais poderoso onde a presença dele pode se manifestar é dentro de nós. O ambiente que o Espírito habita não é feito de paredes, mas de atitudes. E é isso que ele quer reconstruir em você, um interior que se tornou altar. Cultivar a presença de Deus não é sobre criar um clima espiritual. É sobre criar um coração disposto. O Espírito Santo não é atraído por performance, mas por verdade. Ele se manifesta onde há sinceridade, mesmo que acompanhada de lágrimas. O ambiente interior que atrai a presença é o da entrega, o espaço onde você para de tentar controlar o processo e simplesmente diz: faz como quiser. Porque o Espírito não vem onde há resistência, ele vem onde há rendição. O primeiro passo para cultivar esse ambiente é o silêncio. O mundo te ensina a preencher cada espaço com ruído, mas Deus fala no intervalo entre as palavras. O silêncio é o solo onde o Espírito fala mais alto. Quando você aprende a parar, a ouvir, a respirar na presença, algo muda. O coração desacelera, a alma se alinha e a mente se torna morada. O Espírito não compete com o barulho. Ele espera que o barulho cesse e, quando cessa, a presença se manifesta. O segundo elemento é o arrependimento. Não o arrependimento de quem tem medo de castigo, mas de quem entende que a santidade é liberdade. O pecado não afasta Deus, porque ele deixa de amar, mas porque endurece o coração e o torna incapaz de sentir. O arrependimento abre as janelas da alma. Ele permite que a luz volte a entrar. Quando você confessa, quando se humilha, quando reconhece que precisa dele, o Espírito volta a ocupar o espaço que a culpa havia tomado. Depois vem a gratidão. Muitos perdem a sensibilidade à presença porque vivem pedindo e esquecem de agradecer. A gratidão muda a atmosfera interior. Ela transforma a escassez em abundância, o medo em confiança. Quando o Espírito Santo encontra um coração grato, ele encontra um lar, porque a gratidão é a prova de que você reconhece a mão de Deus até nas coisas pequenas. E onde há reconhecimento, há comunhão. O quarto elemento é o abandono. Não o abandono da fé, mas o abandono de si mesmo, a renúncia do controle, das ansiedades, das tentativas de prever o futuro. O Espírito Santo não se move em meio à tensão, ele se move no descanso. É quando você solta o que não entende que ele começa a agir. E esse abandono não é fraqueza, é confiança. É a fé dizendo: mesmo sem entender, eu sei que tu estás aqui. Esse tipo de entrega cria um ambiente onde o Espírito encontra liberdade total para se manifestar. Mas há algo ainda mais profundo: a pureza de intenção. O Espírito Santo não se manifesta apenas onde há oração, mas onde há verdade. Ele conhece o motivo por trás de cada palavra, o desejo por trás de cada busca. Quando o teu objetivo é o próprio Deus, e não apenas o que Ele pode te dar, a presença se torna constante. Porque Deus nunca resiste a quem o busca por amor, não por conveniência. A pureza é a chama que mantém o altar aceso. Cultivar um ambiente interior que atrai a presença é uma escolha diária.
É abrir espaço dentro de si para o invisível agir. É transformar a alma em casa e o coração em templo. É viver de um jeito que, mesmo em meio ao caos, o Espírito se sinta em casa em você. E quando ele se sente em casa, a dúvida desaparece, o medo se cala e a paz se torna permanente. Porque a presença de Deus não é um evento a ser esperado, é uma realidade a ser cultivada. O Espírito Santo não busca perfeição, busca sensibilidade. E é por isso que, às vezes, ele se revela mais fortemente no quarto escuro de quem chora do que na multidão de quem finge força. Ele vem onde há espaço, e o espaço nasce quando o ego se cala. Hoje, ele te chama a preparar esse lugar. Não fora, mas dentro. Porque o maior altar que existe é o teu coração rendido. E quando esse altar é restaurado, o céu inteiro se manifesta em silêncio, dentro de você. A dúvida se cala, onde a presença se manifesta. Quando a presença de Deus se manifesta, não há espaço para explicações, há revelação. A mente se aquieta, o medo se dissolve e o coração encontra descanso. A dúvida que antes gritava perde a voz, não porque as perguntas foram respondidas, mas porque a alma finalmente entendeu que não precisa mais delas. A presença de Deus não vem para resolver todos os dilemas, vem para substituir todos os vazios. Quando o Espírito Santo preenche o lugar que antes a dúvida ocupava, o silêncio deixa de ser ausência e se torna a habitação. O que era peso vira paz. O que era medo vira descanso. A jornada até aqui foi sobre transformação interior. A dúvida, o controle, o silêncio, o medo, tudo isso fazia parte do mesmo processo, te levar de volta à presença, porque a presença não é um prêmio, é o ponto de partida. É nela que a fé nasce, cresce e amadurece. E é por isso que o Espírito Santo não permite que você permaneça preso às emoções ou às circunstâncias. Ele quer te ensinar a viver por uma fé que não precisa ver. A dúvida é barulho, mas a presença é paz. E quando a paz se instala, o barulho não tem mais força. A fé verdadeira não é construída no momento em que Deus fala, mas no momento em que ele se cala e você continua acreditando. É nesse tipo de confiança que a presença se manifesta com poder. Porque a presença de Deus não depende de palavras, depende de rendição. Quando você se entrega por completo, o Espírito Santo te envolve de uma forma que nenhuma dúvida consegue resistir. Ele não precisa explicar o caminho, porque ele é o caminho. Ele não precisa prometer o amanhã, porque ele é o agora. Quando o Espírito vem, a alma entende sem precisar ouvir. Há uma paz que não se descreve, só se vive. É o descanso que o Espírito Santo produz quando você para de lutar contra o que não entende. Quando você aceita que Deus é bom mesmo quando a vida não parece boa. Quando você acredita que Ele ainda está no controle, mesmo quando o controle escapa das suas mãos. A dúvida tenta gritar, mas o coração, cheio da presença, responde com silêncio. Não um silêncio de vazio, mas de plenitude. Porque quem conhece a presença não precisa mais provar nada, apenas permanecer. O Espírito Santo te trouxe até aqui para isso. Para te lembrar que a fé não é sobre sentir, é sobre permanecer. Que a ausência de emoção não é a ausência de Deus, é o solo onde Ele constrói maturidade. Que as perguntas sem resposta não são sinal de esquecimento, mas sinal de confiança. Quando você aprende a viver assim, a dúvida perde a função. Ela não desaparece porque tudo ficou claro, mas porque a presença tornou tudo suportável. A presença muda o jeito como você vê a dor, o tempo e até o silêncio. Ela transforma desespero em direção, angústia em adoração, espera em comunhão. Deus não prometeu que você sentiria a presença todos os dias. Ele prometeu que estaria com você todos os dias. E é essa promessa que sustenta o espírito quando o coração fraqueja. O Espírito Santo não precisa ser sentido para ser real.
Ele é real porque é eterno. E quando essa verdade desce do entendimento para o coração, a dúvida se cala para sempre. Porque quem tem a presença de Deus dentro de si já tem todas as respostas que importam. Hoje, o Espírito te chama para viver em um novo nível de comunhão, o nível em que a presença é suficiente. O nível onde não há mais busca desesperada por sinais, porque o próprio Deus se tornou o sinal. O nível onde o silêncio é consolo, onde a espera é confiança, onde o invisível é mais real do que tudo o que se vê. Esse é o lugar da paz que excede todo entendimento. A presença não precisa provar sua existência. Ela se manifesta, e quando ela se manifesta, a dúvida se ajoelha. O Espírito Santo quer te lembrar, neste instante, você não foi esquecido, nem abandonado, nem ignorado. Você foi conduzido até aqui para aprender a reconhecer a voz dele no silêncio, o toque dele na espera e o amor dele em cada recomeço. A dúvida pode ter sido o início dessa jornada, mas a presença é o fim. Porque quando a presença se manifesta, o coração descansa, a mente se cala e a alma finalmente entende. Deus nunca foi ausência. Ele sempre foi presença. E é essa presença que, a partir de agora, vai habitar cada parte do seu ser, até que a dúvida se torne apenas uma lembrança distante de quem você era antes de conhecer a plenitude dele.